Olá, boa tarde, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para falar da Hapvida, HAPV3, HAPV3. Durante a apresentação eu vou falar algumas vezes Hapvida, algumas vezes Hapvida, porque a empresa durante a teleconferência fala Hapvida, mas eu estou com dificuldade para me acostumar, então a gente continua aqui. Primeiramente, para deixar claro que eu quero fazer a análise em dois momentos, tá? Um momento analisando o primeiro trimestre de 2019, que é a empresa pré-compra do Grupo São Francisco, no dia 8 de maio, e um segundo momento avaliando justamente como é que fica após aquela aquisição. Tá? A empresa opera planos de saúde e odontologia, para quem não conhece, e ela tem ali também uma questão ali de tecnologia com software de gestão de outros planos de saúde, incluindo de outras operações, e isso daí inclusive a gente vai entrar um pouquinho mais na frente quando a gente falar de uma das aquisições importantes que ela fez durante esse período. Tá? A empresa ele tem como primeiro ponto o business, o entendimento do business. É importante entender que esse business é um business ali de ganho de market share, ou seja, ele tem um crescimento, uma oscilação ali de crescimento e queda desde 2000, que vem aí basicamente se mantendo ali no patamar entre 47 e 52 milhões de beneficiários no Brasil. Então, assim, é mais uma questão de você tomar o mercado do outro do que efetivamente ganhar com o crescimento do mercado. Pelo menos até esse momento foi assim, nos últimos 18, 19 anos. Então, vale levar isso em consideração. Competitividade é tudo, né? Além disso, a gente vê vale a pena avaliar a dinâmica operacional da empresa para começar justamente aí o processo de avaliação do papel. Quando a gente vê, ela opera basicamente norte e nordeste. Ela tem alguma operaçãozinha recente agora no sul do país, em Joinville, mas é basicamente norte e nordeste. Então os dados que eu vou citar daqui para frente, sempre referenciando ele norte e nordeste, a gente vê que vamos dividir isso em saúde e odonto, que é como ela faz. Na área de saúde, ela tem um crescimento de beneficiários de 5,5% frente ao primeiro trimestre de 2018. O ticket médio com crescimento de 9,3% frente ao primeiro trimestre de 2018 também. E atinge ali um market share de 28,5%, se consolidando aí como player principal, como líder de mercado ali no Norte e Nordeste, e crescendo consistentemente. Né? A gente vê ali que ela tem um crescimento constante desse market share, o que é super positivo, mostra que a empresa está sabendo operar. A segunda análise aí da dinâmica operacional seria da Odonto, tá? Dos planos odontológicos, onde ela teve ali um crescimento fortíssimo de 14,6% no número de beneficiários quando comparado com o primeiro trimestre de 2018. O ticket médio caindo, na verdade, 5,7%, o que não é muito preocupante, na minha opinião, quando a gente vê ali que o market share dela vem crescendo de forma agressiva, tirando agora esse último trimestre de 2019, que teve uma pequena queda ali, mas vem crescendo de uma forma agressiva, e ela está em segundo lugar buscando um primeiro, caçando aí a Odontoprev com força. Então a gente vê ali de fato um empenho dela nesse crescimento forte e nesse estabelecimento como primeiro nome não só em saúde, mas também em odontologia. Essa dinâmica operacional mostra o quê? Mostra que a empresa opera muito bem comercialmente e que ela tem a capacidade aí de ir para cima e enfrentar outros players, e isso é super positivo, eu vejo como um ponto super positivo ali no papel. A gente vê também que ela vem aí como outro ponto importante, cumprindo o prometido desde o IPO e o prometido aí para 2019, né? Isso a gente vê o quê? Demonstração de governança corporativa comprometida com o acionista, o que é super positivo para quem pensa em virar investidor no papel. Além disso, ela tem um plano estratégico bem alinhado, e isso a gente vai ver na medida que eu vou passando pela análise, porque ponto a ponto a gente vê só a confirmação do que a empresa está pensando e de como aquilo está funcionando bem. Além disso, ela vem aí com aquisições importantes, que é sempre bom lembrar, né, que está de acordo justamente com esse planejamento que ela teve estratégico, essas promessas que ela fez. Das aquisições importantes, justamente que eu comentei que eu ia falar antes, com relação à tecnologia, é a Infoway, que vem aí para ajudar na Raptech, que é a areazinha ali de tecnologia que eles têm, que trata justamente com gestão de planos de saúde, gestão de internação também, e ela faz uso aí de inteligência artificial em alguns dos aplicativos dela, o que é super positivo. Né? Quando eu falo aplicativos, eu estou falando aí, na verdade, software, né? Em geral. Essa empresa foi adquirida no dia 4 de abril, então é uma operação aí recente também, e a gente tem agora mais recente, que eu vou comentar depois, o Grupo São Francisco no dia 8 de maio, que foi adquirido, tá? Então, continuando, a gente vê o quê? As estratégias operacionais, que eu acho que é outro ponto bom para avaliar aqui da empresa, tá? A gente viu ali a dinâmica operacional, viu ela cumprindo a palavra dela e mostrando ali essa estratégia alinhada. Agora a gente passa para o quê? Estratégias operacionais. A gente vê que um ponto importante que ela tem é o quê? A estratégia de verticalização. Ela tem ali uma rede própria que ela continua crescendo, composta ali de hospitais
pronto atendimento, clínicas e imagem em laboratório. Então, assim, é uma estrutura que, quando a gente pensa, assim, parece meio contraintuitivo, porque é um custo de investimento grande, mas é justamente o que permite ela ser mais operacionalmente eficiente. Então, ela consegue reduzir a necessidade ali, os custos dela quando ela opera todo o processo e verticaliza essa operação. Então, isso é super positivo. Eu vejo ali como, pô, é um processo que tem se mostrado pelo resultado da empresa, e a gente vai entrar mais a fundo no resultado à medida que a gente vai passando a análise, tem se mostrado super eficiente. Quando a gente vê ali a metodologia dos processos, que é o segundo ponto aí que eu vejo como importante das estratégias operacionais, a empresa vem o quê? Adotando cada vez mais práticas preventivas. Então, assim, os planos mais recentes agora envolvem diabetes, hipertensão e gravidez. E aí, o que eu quero dizer? Vamos dar um exemplo aqui com relação à gravidez. O que eu quero dizer com práticas preventivas, né? Na gravidez ali, por exemplo, eles fazem um acompanhamento da mulher grávida, justamente para o quê? Preparar e direcionar aquela gravidez para que o quê? Ao invés de uma cesárea, seja um parto normal, o que reduz consideravelmente o custo, né, daquele procedimento. Então, esse tipo de atividade faz com que justamente a empresa ali economize ali na sinistralidade, nos custos, né? A gente vai ver isso refletido mais para frente. Além disso, a empresa tem todo um trabalho no direcionamento de médico de família, que é justamente aquele médico que acompanha em casa e que acompanha todo o desenvolvimento das pessoas, desde uma idade mais jovem até o envelhecimento delas, o que possibilita ali justamente uma compreensão melhor da situação da saúde da pessoa, o que reduz aí a necessidade de exame, teste, por aí vai, o que novamente reduz sinistralidade, reduz custo da empresa. Ela tem ali uma política de protocolo que ela vem desenvolvendo cada vez mais, que racionaliza o atendimento, o que implica em melhoria de eficiência, redução de custo. Padronização dos procedimentos é justamente o terceiro ponto dentro dessa metodologia de processos, onde ela tem ali já para cirurgia 95% dos procedimentos padronizados. E isso é mais um ponto na direção de melhoria de custo, melhoria de eficiência. Então, essas estratégias operacionais, tanto de verticalização quanto de metodologia de processo, super positiva da empresa, e a gente vê o reflexo disso, dessas estratégias operacionais, nas margens, tá? A gente vê ali a margem EBITDA acima da competição, tá? Então, assim, 19,7% em 2018 versus o segundo colocado ali com 12,1%. A gente vê o reflexo disso também na margem líquida, onde ela tem 17,2% em 2018, frente o segundo colocado ali dos top 5 players, né, em 5,4%, então uma margem líquida consideravelmente acima. E a gente vê isso claramente exibido na sinistralidade, onde ela está com 59,7% de sinistralidade, ou seja, de acontecimentos ali de ter que incorrer ali em custo de exame, tratamento e por aí vai, contra o segundo colocado com 72,4%. O segundo colocado, inclusive, é cotado em bolsa, eu devo analisar ele no futuro próximo. De qualquer forma, quando a gente vê ali metodologia, verticalização, eu pelo menos comecei a ficar com uma ideia de assim, pô, talvez esses caras estejam simplesmente travando tratamento e exame, e aí conseguindo esse reflexo positivo em sinistralidade, porque não aprova qualquer coisa, não deixa qualquer coisa entrar. Então, isso daí pode ser um problema. E aí eu fiquei um pouco preocupado de talvez essa sinistralidade baixa com a estratégia operacional mais agressiva poderia estar resultando ali meio que num golpe das pessoas que estão entrando ali, né, e pagando ali pelo plano de saúde. Porém, quando a gente dá uma olhada, e aí eu fui avaliar justamente para procurar se tinha algum buraco onde eu conseguisse ver isso, a gente vê que eles têm um menor índice geral de reclamação dos top 5. Então, assim, quando eu falo top 5, são as empresas que representam ali 27,9% do share de plano de saúde, eles têm o disparado menor índice de reclamação. Então, isso daí vem justamente para confirmar que não, é pura e simplesmente boa gestão e uma forma de trabalhar com que as outras empresas ainda não estão adaptadas a trabalhar dessa forma, e eles estão fazendo de uma forma muito, muito boa. Quando a gente segue, a gente passa ali para um due diligence. Vocês sabem que eu gosto bastante de due diligence, que é justamente entrar ali nas contas e dar uma olhada para ver se encontra algum buraco, se encontra algum problema que pode afetar esse papel no futuro. E aí o que eu vejo? Principalmente ali, eu acho que é importante dar uma olhada nesse tipo de empresa de serviço, na despesa comercial e despesa administrativa. Quando a gente olha a despesa comercial, a gente vê ela batendo ali em 9,4%. Quando eu falo dela, né, proporcionalmente à receita operacional líquida, ou seja, ela atingiu 9,4% da receita operacional líquida. Isso alinhado com um prêmiozinho ali, né, alinhado mais um delta abaixo dos 10%, que é o nível normal, e eu falo 10%, se você olhar aqui a linha não é alinhada, mas eu falo em 10% como nível normal,
porque tanto o primeiro trimestre de 2018 quanto o quarto trimestre de 2018 foram afetados ali por efeitos pontuais e não recorrentes, então eu não vou entrar nisso e nem vou considerar eles muito como média. Eu acho que a média ali está na faixa dos 10% da receita operacional líquida quando eu falo de despesa comercial. Então a gente parte desse número e vê ali que 9,4 é um delta baixo, então é uma melhoria na performance. Quando a gente passa para a despesa administrativa, a gente vê que é um custo que aumenta consideravelmente, tá? Ela vai de 8,3% no primeiro trimestre de 2018 para 11,1% no primeiro trimestre de 2019, isso sempre falando em referência à receita operacional líquida. Isso daí, em geral, não me incomodou, porque eu acho que é um fator para prestar atenção daqui para frente, especialmente quem entrar no papel, mas assim, não me incomoda, porque grande parte é ligada à remuneração e folha de pagamento, e eu vou explicar o porquê que isso daí não me incomoda nas próximas etapas aqui. Então, assim, basicamente premiando a gestão e a ampliação da operação, né? Eu sou muito favorável àquela coisa de dê dinheiro a quem te dê dinheiro, então, a quem te dá dinheiro. Então, se a operação está rodando bem, gestor merece ganhar mais? Sim, merece ganhar bem. A amortização de carteira também entra ali, né? Eles fizeram compra de carteiras de clientes e aí acaba entrando ali a amortização, novamente, ligado à ampliação e a provisionamento para risco, tá? Então, novamente, é só uma questão de atividade atuando de uma forma previdente, não vejo nenhum problema com isso, é um efeito ali que não me incomoda, faz parte da operação, tá? Quando a gente vê esse efeito da despesa administrativa, desse aumento refletido em margem EBITDA e margem líquida, aí a gente justamente dá para ter uma análise melhor do que está acontecendo, tá? Quando a gente vê a margem EBITDA, ela tem ali uma queda de 26%, né? Não a queda, né? A margem está em 26% no primeiro trimestre de 2018 e cai para 22,1% no primeiro trimestre de 2019. Se eu pego aquela diferença ali do custo da despesa administrativa, que é de 48,5 milhões, e adiciono ali no EBITDA do primeiro trimestre de 2019, só para ter uma noção, a margem vai parar em 25,9%, que é basicamente encostar na margem de 26% do primeiro trimestre de 2018. Então a gente vê que tem uma manutenção da margem, tirando aquela mudança na política de remuneração de gestor, aumento de folha de pagamento e por aí vai, como eu expliquei agora há pouco. E quando a gente fala da margem líquida, para confirmar isso, a gente vê ali que a margem líquida vai de 19,6% no primeiro trimestre de 2018 para 16,6% no primeiro trimestre de 2019, o que mostra ali, com a adição dessa taxa desse delta de despesa administrativa de 48,5 milhões, ela iria para quando? Ela iria para 20%, 20,48%, o que seria inclusive um upgrade, ali, um crescimento frente à margem líquida do primeiro trimestre de 2018. De qualquer forma, qual é o ponto aí, né? O ponto é que, por que se você olhar ali a curva dessa margem líquida, você vai falar, pô, Cassiano, mas por que esse efeito não deu frente ao quarto trimestre de 2018, né? Que não tem ali a taxa de administração, essa diferença na taxa de administração, né? Porque essa taxa de administração já está adicionada, ali você vê que a despesa administrativa já tem um aumento forte no quarto trimestre de 2018. Então essa política já veio de antes. Sem essa diferença, o porquê que eu não vejo ali, por que eu vejo uma queda frente ao quarto trimestre de 2018, né? Quando você vê ali a margem líquida. Porque ali, no quarto trimestre de 2018, a gente tem ali um bônus de um imposto de renda diferido de 43,3 milhões, que é 5 milhões a menos do que seria essa diferencial da taxa de administração. Então, quando a gente faz essa conta, a gente vê que o quê? Que, na verdade, a empresa está ali com um crescimento de margem, tá? Só que um crescimento adequado a uma nova política de remuneração, especialmente com relação à diretoria controladora, tá? Aos acionistas controladores. Então, assim, o que eu vejo desses dois pontos, a redução ali na margem da EBITDA e a redução na margem líquida, em geral, causado por esse efeito do aumento consistente aí da despesa administrativa, né, desse aumento que deve ficar, que vem para ficar, é o quê? É a empresa que tem uma margem muito melhor do que a competição e que está decidindo aí pagar a diretoria, aumentar a operação e pagar a diretoria de uma forma mais justa, dado que eles estão performando consideravelmente acima do mercado. Eu não vejo isso como problema. Eu acho que vale a pena a gente se acostumar com essa margem agora, porque eu acho que essa margem agora deve ser a mais realista, tendo em vista que a gente já vê que a despesa administrativa no quarto trimestre de 2018 está em 145 milhões e agora no primeiro trimestre de 2019 em 139,4, então isso deve ser algo constante que deve de fato perdurar daqui para frente, mostrando o quê? Que a empresa está valorizando a alta gerência ali, que está de fato fazendo um resultado consideravelmente melhor do que a competição. Eu não vejo isso como problema.
É simplesmente assim, não dá para ter aquela ganância toda, dê dinheiro para quem te dê dinheiro, para quem te dá dinheiro. Eu acho que isso daqui justamente joga favorável aí para o médio e longo prazo da empresa, não afeta a competitividade dela nem nada, então eu estou super de acordo com isso. Passando para frente, a gente vê ali que continua um fluxo de caixa livre muito forte, em 139,9 milhões, consistente esse fluxo de caixa, como a gente vê, ele vem se repetindo trimestre a trimestre, mesmo com nesse trimestre agora, mesmo com o aumento do Capex e mesmo com o aumento da alíquota de imposto de renda, a gente vê um crescimento forte ali no fluxo de caixa livre. Todo mundo me conhece, sabe que eu gosto. Quem me conhece sabe que eu gosto de fluxo de caixa, manter a empresa solvente, manter a empresa capaz de investir, de ampliar, então eu acho super positivo. É perceptível também, ali quando a gente olha para o cálculo do fluxo de caixa, a melhoria do capital de giro, que acaba liberando ali 24,8 milhões, então mais um movimento na direção certa da empresa, super gostei, fiquei bem feliz. E por aqui a gente acaba essa primeira etapa avaliando o Grupo São Francisco, né? Olhando ele para o preço, eu vou considerar o preço de 6/5, tá? 6 de maio, porque é o preço o Grupo São Francisco, pré-aquisição do Grupo São Francisco, que ainda faz sentido, porque depois disso estoura. Então a gente vê ali que o preço estava em 30,59. Eu posso considerar o IPO de 23,50 ou a abertura no dia pós-IPO de 28,85, né, no dia que liberou a negociação. Para mim, essa diferença entre 23,50 do IPO e 28,85 da abertura só mostra que a empresa foi mal precificada no processo de abertura. Por quê? Porque claramente ele tinha uma brecha de uns 20% que o mercado via de valor no papel, que não foi precificado na abertura de capital, então não foi para a empresa esse capital, ficou ali no mercado, né? De qualquer forma, a gente vê a precificação falha pelo delta, quando comparado com a abertura do preço de 30,2% e quando comparado com o preço que abriu de fato negociando no mercado de 6%, do preço ali que eu estou falando é 30,59, comparando com o começo ali da negociação quando fez o IPO em abril de 2018, tá? Então, isso daí a gente fecha o pré-SF e a gente tem uma análise bem clara de como é que estava o primeiro trimestre da ação. Agora a gente parte para a segunda parte, que eu vou emendar direto, e a gente vê ali o quê? Qual é a alteração que faz, porque isso que eu falei no live feedback, a gente precisa o quê? Ter uma noção de como é que a empresa está rodando, a gente viu que a empresa está rodando bem, na minha opinião aquilo ali já valia o investimento, mas de um jeito ok, não incrível, mas de um jeito ok, já valia o investimento ali nos 30,59, mas agora a gente tem que ver o quê? Como é que afeta a compra do São Francisco, né? Do Grupo São Francisco. Então a gente passa lá, o primeiro ponto que vale a pena observar é o quê? É casado com prometido. A empresa falou de aquisições e tal, e ela está fazendo esse processo. O segundo é o valor investido, que vale a pena a gente dar uma olhada sempre, para ter ali uma ideia de o que está implicado ali, né? A empresa comprou o Grupo São Francisco por 5 bi, 4,750 vão vir de caixa, sendo desses 4,750, 2 bilhões financiado, 250 milhões são por emissão de ação, no valor de R$30. Então isso é mais para ter uma noção só, né? Esse financiamento, esses 2 bi financiado, é importante levar em consideração, porque a gente vê ali que ele é um financiamento de 5 anos, então assim, é um financiamento de longo prazo, mas não é um grande prazo, porém tem ali 2 anos de carência para amortização, ela só começa a amortizar a dívida principal daqui a 2 anos, então isso daí dá para ela justamente um espaço para ajeitar a operação e poder investir em crescimento até ter que, de fato, começar a amortizar o principal da dívida. Por enquanto é só serviço da dívida, é só juros que ela vai pagando. A alavancagem da empresa, que é outro ponto bom observar, ela não tinha alavancagem até agora. Agora a alavancagem dela passa para 1,4 vezes, isso considerando que o EBITDA combinado do ano de 2018, das duas operações, né, o São Francisco e a Rap Vida, o que faz sentido considerar isso. 1,4 não é um nível preocupante, especialmente quando eu vou avaliar o restante da operação e vou mostrar aqui o porquê que encaixa certinho, tá? O ponto ali que eu acho que é importante observar é o que? A gente tem uma aprovação do CAD pendente, de qualquer forma eu dei uma avaliada e a gente vê que o quê? A gente tem, ela vira o maior player do mercado, mas de qualquer forma a gente tem players maiores e o mercado é consideravelmente pulverizado, né? De forma que a gente tem players maiores, mas ninguém é de fato responsável por uma participação absurdamente gigante no Brasil. Além disso, a compra do Grupo São Francisco não vem para fortalecer a posição dela em nenhuma localização geográfica, ela vem, na verdade, para diversificar mais essa operação, ou seja, expandir a operação da empresa no Brasil. Isso daí faz com que ela não tenha nenhum perigo ali de concentração de mercado específico. Se fosse uma empresa do Nordeste que ela estivesse comprando, aí eu acho que talvez fosse preocupante do CAD vetar. Então eu não vejo como um grande problema.
E falta também a aprovação da ANS, da Agência Nacional de Saúde, e aí é uma questão mais técnica para avaliar. Eu não tenho condições de avaliar o que seria a coisa, mas eu não vejo como problema. Eu imagino que eles tenham avaliado pelo corpo jurídico deles isso antes de fazer a tentativa da compra do Grupo São Francisco. Quem quiser informação mais detalhada sobre o Grupo São Francisco, na apresentação da aquisição, no site da Rap Vida, tem lá informações mais esmiuçadas do Grupo São Francisco. O que eu vou avaliar aqui, na verdade, é justamente a combinação e como isso afeta a Rap Vida, que é justamente a empresa que passa a existir única daqui para frente, né? Então a gente vê ali que tem alguns fatores para analisar. O primeiro deles, combinação e a competitividade. Então quando a gente vê a combinação geográfica perfeita, tá? Se a gente olhar pelo mapa, a gente vê que o grupo cresce onde não tem posição, ou cresce um pouquinho mais onde tinha uma posição muito fraca, que era no sul. Ambas as empresas, tanto o Apvida quanto o Grupo São Francisco, tinham uma posição muito fraca no sul, e ali os dois meio que se juntam e os dois se completam exatamente em outras participações, em outras partes, onde a Apvida não tinha nenhuma participação ou o Grupo São Francisco não tinha nenhuma participação. Então é ótimo, não tem canibalismo competitivo, uma empresa não começa a competir com a outra, isso é super positivo, tem ali um espaço para crescer no mercado. Se a gente vê o Grupo São Francisco, ele tem uma operação pequena no sul, um delta ali, e bastante operação no sudeste e no centro-oeste, então basicamente concentrado no sudeste e no centro-oeste. E a Apvida a gente vê que a operação é concentrada no nordeste e no norte, com delta de participação no sul agora em Joinville, né? Como segundo ponto, a combinação da operação gera ali o quê? Um crescimento nos beneficiários de 44,5%. No novo grupo, o São Francisco passa a ser 30% do grupo, então daí a gente tem uma ideia do crescimento. Crescimento de receita líquida de 32,7%. O São Francisco passa a representar ali 24,68% do full, do completo, tá? A margem EBITDA é um pouco diluída. A margem EBITDA do Grupo São Francisco vem melhorando, mas ainda não está no nível da margem EBITDA do Rap Vida. Quando a gente vê o Rap Vida em 2018, ele está batendo ali 19,7% de margem EBITDA, enquanto o Grupo São Francisco está batendo 13,7%, mais num crescimento consistente. A gente vê que tem uma piora marginal do sinistro quando tem aí uma combinação. De qualquer forma, isso tem ali pontos de melhoria no futuro, quando eu for explicar aqui mais para frente. E a gente vê que a verticalização dos procedimentos como um todo também piora um pouco, porém piora pouco porque o São Francisco é consideravelmente menor do que a Apvida como um todo, né? Quando a gente fala de ganho de sinergia, é justamente onde eu vou explicar esses pontos aí de melhoria. A gente vê que a São Francisco opera pulverizada em cidades menores, o que é perfeito para esse investimento buscando verticalizar mais a operação, né? Quando você trabalha em cidades grandes, é difícil você, por exemplo, comprar um terreno ali, construir um hospital, envolve um custo gigantesco. Você não sabe o quanto aquilo ali conseguiria ajudar na operação, e a prática da Apvida é justamente operar com um ticket médio menor, com uma margem grande, mas com uma operação mais enxuta, né? Então, se você está trabalhando em cidades menores, que tem ali pulverização em cidades menores, você consegue o quê? Você consegue justamente fazer esse investimento em verticalização de uma forma mais barata e que justamente deve melhorar a margem EBITDA da São Francisco com o tempo, o que deve justamente conseguir casar aí a margem do grupo. Além disso, a gente vê que a sinistralidade deve ser ajudada pelo quê? Pela implementação da metodologia de processo da Rap Vida. Então isso daí também deve melhorar as margens, e com isso a gente vê que seria perfeito, o Grupo São Francisco é perfeito justamente para entrar nesse modelo Rap Vida, o que ajuda a empresa como um todo a abarcar essa aquisição que eles fizeram e conseguir angariar ali, né, agregar ali as sinergias que eles têm. Quando a gente olha para a competição, a gente vê que o ranking mostra que a Unimed é a principal competidora ali em praticamente todos os mercados do Grupo São Francisco. O Grupo São Francisco está presente. A Unimed é a principal competidora, e eu fui conversar com uma fonte para entender melhor qual é a operação de gestão e funcionamento da Unimed, para justamente entender como é que seria essa competição, qual é a chance da gente entrar naquele mercado, aplicar o modelo Apvida e de fato dominar aquela operação. E aí a gente vê que long story short, ou seja, resumindo a história, a Unimed, a forma como ela opera, coloca ela numa posição precária, e eu acredito que é questão de tempo e um pouco de investimento até que esse modelo mais eficiente, tanto de Apvida quanto de São Francisco, né, que deve virar um modelo só, abarcar eles ali, engolir eles, ou através de aquisição, ou através de simplesmente mesmo prensar a operação deles até que eles não consigam mais sobreviver naqueles mercados. Então acho que a gente está indo nessa direção. Então isso daí mostra que é um longo prazo muito positivo.
Para finalizar, a gente vê o preço, né? Então o preço antes era ok, como eu falei, era um preço que, pô, era agradável, mas não era incrível. E agora, após a compra da SF, ou seja, do Grupo São Francisco, a gente vê ali que ele tem um delta de crescimento de preço nos poucos dias ali. O preço passa de R$ 30,59 no último ponto que eu citei ali, 6 de maio, para R$ 36,78. Com isso é um crescimento ali de 20%, porém, como a gente viu pelos dados de antes, pelo menos na minha opinião, a própria aquisição já comporta um crescimento no preço maior do que esses 20%, então acho que ali já tem um desconto já pra gente, tá? Porque com a combinação, só a combinação dos grupos já deveria, na minha opinião, ter trazido um aumento de preço maior do que os 20%, então eu acho que é super compra. De qualquer forma, o futuro brilhante faz com que seja mais compra ainda, tá? Eu não tenho posição no grupo ainda, eu já tinha falado que eu tenho interesse na empresa, mas eu tinha que dar uma analisada mais a fundo, e agora com a maior análise que eu já fiz pro canal, a gente vê que de fato eu fui bem a fundo e vi ali, e eu vou começar a entrar na empresa a partir de segunda-feira, mais ou menos no preço que tiver, a menos que tenha algum descasamento muito gigantesco, eu vou começar a entrar, e aí eu vou entrar o quê? Eu vou entrar bicando devagar, e vou deixar espaço para o preço médio, por quê? Porque aparentemente o mercado não está percebendo as coisas do mesmo jeito que eu, e isso daí pode me abrir uma possibilidade de fortalecer a posição caso aquele preço venha a cair. Mas acho que é uma ótima posição para médio e longo prazo, acho que é uma empresa que tem feito um trabalho super positivo. Por hoje fico por aqui, vale lembrar quem aprende a pensar bolsa opera com mero detalhe, e até amanhã.